como está iniciando um ano, então, eu orando ao Senhor, eu pedi, né, uma mensagem, e o Senhor falou bem forte a respeito desse cuidado, desse cuidado com a família, né, de mantermos, né, de orarmos, de cuidarmos, de zelarmos, né, termos amor pelos nossos, né, em nome de Jesus Cristo. Então, 1 Samuel 30, diz assim. Todos acharam? Primeiro livro de Samuel 30, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Neguebe e devastaram incendiando a cidade de Ziclague. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mediante e diante do Senhor, Pai, e da Tua palavra, aqui estamos, humildes, Pai. Humildes, meu Deus, em nossos corações. Pedindo ao Senhor que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Que o Senhor fale, meu Deus, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, Pai, não aquilo que nós queremos. Eu quero, meu Deus, e me coloco à Tua disposição, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. E não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo me dirigindo em todas as coisas, nos dando fáceis exemplos de compreensão para a Tua poderosa palavra, para a glória e para a honra do Teu santo nome. E tudo aquilo que vem impedir a semeadura da palavra de Deus está repreendido, cai por terra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Eu acredito que você conhece essa passagem, alguns conhecem, outros não conhecem. Né? E aqui está falando que quando Davi e seus homens, eram 600 homens, eles chegaram a Ziclague. Eles chegaram a Ziclague no terceiro dia, e essa cidade havia sido atacada, né? Atacada pelos amalequitas, né? E devastaram, incendiaram toda a cidade de Ziclague. Que cidade que é essa? Só para nós entendermos, né? Para a gente entrar na mensagem. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. E em Israel, ele não achava mais aonde se esconder. Foram anos e anos e anos. Saul, ele reinou 40 anos, aqui já está no final do reinado de Saul, e posteriormente, ou melhor, nessa parte contemporânea aqui, foi quando Saul morre, né, num ataque contra os filisteus. E fugindo, ele não tinha mais para onde ir, e ele busca refúgio com os filisteus, inimigos. Busca refúgio com os filisteus. O rei filisteu, né, Ax, né, o recebe, mas Davi, ele fala assim: eu não quero morar na cidade real. E aí eles são direcionados, Davi, mas esses seus 600 homens são direcionados para morar, habitar nessa cidade, nessa vila chamada, né, Ziclague. Então Davi e sua família, os 600 homens que serviam a Davi, né, homens de guerra, valentes, eles também tinham famílias e todos estavam morando ali. O que aconteceu? Né? Davi morou ali por 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses morou em Ziclague, território filisteu, e ele servia a Ax, o rei filisteu. Ele eram como um guarda-costas, eles eram, né, era a guarda real dos filisteus. E aí, os filisteus, eles vão à batalha contra Israel. É quando Saul morre. Mas antes de entrarem na batalha, quando Ax, né, o rei filisteu, está indo à batalha, aí os demais príncipes filisteus olham e falam assim: espera aí, esse não é hebreu? Ele não é um israelita? A gente está indo contra os israelitas, contra Saul. E a gente tem israelita aqui no nosso meio. De repente, esse povo se vira contra nós. Aí eles chegam e aconselham, né, a Ax a dispensar Davi e seus 600 homens. Não precisamos, nós vamos à batalha. E assim foi feito. E quando eles retornam para suas casas, quando eles retornam para, né, Ziclague, como nós lemos aqui no versículo 30, Ziclague havia sido, né,
atacada pelos amalequitas. Havia sido incendiada, devastada, destruída pelos amalequitas. Versículo 2 diz assim: tomaram como cativas todas as pessoas que estavam lá, mulheres e homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Então, quando Davi e esses homens estavam ausentes, estavam a serviço, eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados com alguma coisa, estavam focados em alguma coisa, estavam longe das suas famílias. Veio os inimigos, amalequitas, vieram, saquearam a cidade, né, destruíram a cidade, queimaram a cidade, né, levaram, né, cativos homens, mulheres, jovens, idosos, né, os filhos, as suas famílias, todos foram levados cativos, né? A palavra de Deus aqui fala também que nenhum deles foram mortos. Eles chegaram lá e viram, não havia nenhum corpo, mas a cidade estava destruída, queimada, devastada. Eu ia estar trazendo, explicando, e depois, por final, ia estar aplicando, né? Mas eu já vou, como eu trouxe isso aqui, a gente vai estar aplicando na nossa vida. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes nos ocupamos com muitas coisas. Muitas vezes nós estamos longe da nossa família, da nossa casa, dos nossos entes queridos. Quantas coisas que nós fazemos, muitas vezes até mesmo para trazer algo para os nossos familiares, coisas materiais. Os deixamos sós, os deixamos, vamos dizer assim, né, de forma desprotegida. Muitas vezes, trabalhando muito, e filhos ficam dentro de casa. Assim, alvos de quem? Alvos daquilo que entra pela internet. Alvos de conversa que, de repente, nós oramos pelos jovens, do que eles ouvem nas escolas. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? De repente, são casais, e eles tomam uma decisão, você vai trabalhar não sei aonde, a gente precisa. Sim, precisa. E se afastam por dias, se afastam por meses, se afastam até mesmo por anos. Se tornam alvo dos amalequitas. A família se torna alvo de Satanás. E o inimigo, ele vem, não vem? E ele não vem para chegar a trazer carinho. O inimigo, ele não vem para chegar e incentivar, não vem, eu quero que os irmãos, né, trazer algo bom. Ele vem para destruir, como destruiu a Ziclac. Ele vem para roubar. É uma verdade, irmãos. A família, irmãos. A família é uma instituição do Senhor. E nós temos que zelar por ela. Você tem que zelar pela sua família. Irmãos, PlayStation 5 não compra o amor do seu filho ou da sua filha. Um tênis. E a prova é, quantos de nós, na nossa infância, tivemos um PlayStation 5? Nem existia, pastor, não é verdade? Um iPhone. Quantos de nós tínhamos um iPhone? Nem tinha iPhone naquela época, pastor. E é verdade. Estamos aqui, sobrevivemos. Sobrevivemos muitas vezes usando, né? Eu vou usar o dialeto baianês, uma percata no pé, uma havaiana, um chinelo, jogando bola. A gente não, vamos assim, não usar uma chuteira, né, do Neymar, não é verdade? Muitos de nós, irmãos, ou melhor, todos nós aqui. Mas, nesses dias atuais, muitas vezes, né, para substituir a nossa falta de querer mais e mais e mais, e achar que coisas materiais trará segurança para a nossa família, nós nos ausentamos. As pessoas se ausentam.
as pessoas não acompanham, as pessoas não vigiam, não estão junto. E o que acontece? Um alvo fácil, um alvo vulnerável. E eu vou usar aos amalequitas, a Satanás. Não é verdade, irmãos? Vem e domina a mente. Domina a mente, né, de crianças, domina a mente de jovens, domina a mente, né, de cônjuges. E começam as brigas, e começa, sabe, a destruição. A pessoa está viva, né? Eles estavam vivos, ninguém morreu, mas foram sequestrados. Foram sequestrados. É o zelo pela família, irmãos. É o zelo pelos nossos. Nós temos que nos atentar a isso. Se é uma recomendação, um conselho para este ano, zele pela sua família. Zele pelo seu marido. Ame-o. Zele pela sua esposa. Ame-a. Pelos seus filhos. A tua presença é importante dentro de casa. A tua presença é importante do lado da sua esposa. A sua ausência faz falta. Faz falta. E fica vulnerável. Fica vulnerável. Não adianta, né? É melhor remediar, não é? Melhor prevenir do que remediar. É ou não é verdade, irmãos? E nós choramos muitas vezes. Pessoas choram muito. Por quê? Porque não zelaram. E aí, quando a pessoa perde, ela dá valor. Quando a pessoa perde, aí ela lembra. E muitas vezes, eu posso chegar e falar, muitas vezes, não vou dizer todas, mas muitas vezes é tarde demais. Ok, irmãos? Vamos ler novamente aqui? Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Neguebe e, devastando, incendiaram a cidade de Ziclague. Tomaram como cativas todas as pessoas que estavam lá, mulheres, homens, adultos, jovens, idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando decidiram seguir o seu caminho. Outra coisa também que nós podemos apontar aqui, né, e trazer para a nossa vida, trazer para o hoje. Davi e seus homens, 600 homens, eles estavam aonde? Ziclague pertencia a quem? Ziclague pertencia a quem? A Israel? Não, pertencia aos filisteus. Não é verdade? Então, de forma natural, era um território inimigo. Era um território inimigo. Amém? Era um território inimigo. O primeiro desafio de Davi, foi matar um filisteu. Foi Golias. Outros desafios que foram impostos, a Davi, foi o quê? Trazer 100 prepúcios de filisteus. Então, os filisteus eram inimigos. Então, ele estava habitando num lugar de inimigo. Num lugar que não pertencia a ele. E nós habitamos, em um lugar, que é do inimigo. O mundo, o sistema. E o Senhor falou que não era para nos tirar, mas era para nos guardar nisso. Amém? Era para nos guardar. Mas o que aprendemos aqui é, sim, nós estamos, em meio a um sistema do mundo, em meio a perseguições, em meio a uma vigilância de Satanás, que é um demônio, é como um leão, que roda ao redor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Porém, nós temos que estarmos atentos, nós temos que estarmos vigilantes. E aí eu volto novamente, aonde esses homens estavam? Estavam com o inimigo. Estavam junto com aqueles que não eram seus. Olhando por essa ótica. E muitas vezes as pessoas se alinham a quem? A amizade é com quem?
E isso traz o quê? Brechas. Enquanto, ao invés de estar junto com os seus, ao invés de estar, né, se dedicando em amor, e se dedicando em zelo, se dedicando em guardar, em proteger, está longe, os que são seus, é um alvo fácil para Satanás. Amém? Nós estamos no mundo. O Senhor nos tirou do mundo, nos manteve no mundo, mas Ele está nos guardando. E assim como o Senhor nos guarda, nós temos que guardar os nossos. Amém? Nós temos que orar pelos nossos. Né? Orar pelas crianças. Os jovens, né? Os jovens não gostam muito, né? Quando a gente chama aqui para frente, todos nós fomos jovens, a gente fica meio envergonhado, né? Mas a gente tem que orar por eles. Pais, orem pelos seus filhos. Orem todos os dias. Apresentem eles. Casais, orem um pelos outros. Sabe? Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cubra o seu marido em oração. Ame-o. Amém? Sabe? Zele por ele, tenha carinho por ele. E da mesma forma o marido para com a esposa. Cuida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Há quanto tempo, de repente, né? Você não dá sabe? O tempo vai passando e aquilo que era hábito acaba se perdendo. Um abraço. Andar de mãos dadas. Um beijo. Por quê? Por quê, irmãos? Zele. Zele pelo seu casamento. Zele pela sua família. Pelos seus filhos. Filhos. Zele pelos seus pais. Orem por eles. Orem por eles. Olhem nos olhos deles. De repente você nunca falou te amo. Fale te amo. Antes que Satanás ele desvaste, né? Ataque, destrua. Essa palavra, ela vem para nos alertar. Essa palavra, ela está vindo para que a gente venha se atentar. A gente venha vigiar. Estou tocando, né, falando a respeito de família. Porque aqui, a princípio, né, foram os familiares. Eles choram, esses homens, eles choram. Eles se desesperam porque perderam as suas famílias. Agora, não somente famílias, mas outras coisas mais na nossa vida. Outras coisas mais que nós desistimos. Nós paramos. Desanimamos. Não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? Vamos seguir a leitura? 3, né? 3. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que suas mulheres e filhos tinham sido sequestrados. Então Davi e todos que estavam com ele prorromperam e em exclamações de horror, brados de dor e de pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. A lição que nós tomamos aqui, que eu comentei, não adianta, né, não zelar e depois ficar chorando. Não adianta não estar junto e depois ficar chorando porque se perdeu. Não adianta, sabe, não adianta não cuidar, porque cuidar dá trabalho, irmãos. Dá ou não dá trabalho? Cuidar do casamento, cuidar da criação dos filhos, cuidar de alguma coisa dá trabalho, e muitas vezes as pessoas não querem ter cuidado, ou melhor, não querem ter trabalho. Não quer ter trabalho. E aí acontece o quê? Daqui a pouco as coisas vão assim, saindo do controle. E aí sabe o que acontece? Vai para as lágrimas, vai para o pranto, vai para o choro. E aí sempre vai viver o quê? Correndo atrás. Porque Deus, Ele vai restituir, sim, Deus é poderoso para restituir. Deus é poderoso para transformar. Mas Ele nos dá sabedoria e responsabilidade, primeiramente, para cuidar, para orientar,
Amém, irmãos? Amém? Porque é o que aconteceu aqui, né? São lágrimas, pranto, depois, não estavam ali presentes. Não estavam ali presentes. Sim, estavam trabalhando. Quantos pais, né, vivem trabalhando longe de casa e lares são destruídos, filhos estão rebeldes e depois vão chorar, depois vão clamar a Deus. Deus pode, Deus é poderoso para responder? Sim, mas tudo isso poderia ser evitado. É o que eu quero dizer, é o que eu quero trazer aos irmãos. Tudo isso poderia ser evitado. É como eu falei, PlayStation não compra o amor de um filho. Não é? Eu não sei se existe outra coisa aí que, e de repente, né, pais trazem para dentro de casa para substituir a sua presença. Não sei. Mas nada neste mundo, seja material, seja financeiro, nada vai substituir a sua presença, junto com a sua esposa, junto com seus filhos, junto com a sua família. Nada. Amém, irmãos? Né? Lembre-se, a família é um alvo para Satanás. A vida, né, familiar, o crente é um alvo para Satanás. Ele vai atacar. Ele vai tentar trazer o desânimo. E tudo isso traz um desânimo às pessoas. Traz um desânimo ao crente. 5, né? Amém, irmãos? Estão entendendo? Daí, Jobo? Vamos lá. 5. As 2 mulheres de Davi, né? Aí o problema aí, Davi tinha 2 mulheres. Uma já é difícil, né? Brincadeira. Né? Mas vamos lá. Né? As 2 mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Aquelas pessoas que muitas vezes incentivam as outras a estarem fora desse contato, de estar zelando pelaquilo que Deus colocou, né, em suas mãos. E de certa forma, né, te incentiva a estar longe daquele propósito, depois são as primeiras que vão te acusar. Aqueles que vão vai bater nas costas assim, ó, bate nas costas e fala assim, ó, é assim mesmo. O que importa é o amor. O que importa é que Deus nos ama. Vai levando a si mesmo, é dessa maneira. Aí quando a bomba estoura, são as primeiras a chegar e apontar o dedo. São as primeiras a chegar e pegar uma pedra e falar assim, ó, tá vendo? Se fosse sábio, se fosse sábia. Não era crente, não disse que era crente? São os primeiros, irmãos. Somos os primeiros. E aqui eram homens, irmãos, esses homens aqui, né, eles eram homens que amavam a Davi. Eles amavam, não eram, falsos amigos, não, irmãos. Eles amavam, davam a sua vida a Davi. Davi havia os tirado, né, de uma condição, né, precária. E os feitos eram pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, e Davi os fez guerreiro. E eles amavam, eram anos e anos ali com Davi. Mas quando se levantou, quando perderam algo, o que fizeram? Vamos apedrejar esse homem. Vamos apedrejar esse homem. Como se Davi fosse culpado. Tanto Davi quanto eles estavam fora da cidade. Todos eles tomaram a decisão de estarem fora dali. Mas eles se levantaram contra Davi. Se levantaram contra aquele líder. Então toma cuidado, irmãos. Toma cuidado com os maus conselhos, ou os conselhos, né, que te fazem sair do propósito de Deus, te fazem sair do zelo pelos seus, do zelo pela sua casa, do zelo. Toma cuidado, gente. Esses que estão te apoiando, ou esses que porventura te apoiam, eles serão os primeiros a te apontar e a te apedrejar, e querer te apedrejar, a te acusar. Amém? Amém, irmãos? Seguindo aqui, vamos lá.
E aqui acontece o seguinte, parte B, né, do versículo 6, Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, seu Deus. Algo que a gente aprende aqui. Não sei se você percebeu isso. Aqui não está falando que Davi, quando ele, naquele momento de angústia, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento de perda, naquele momento que o mundo se virou contra ele. A cidade, a casa havia sido destruída. A família havia sido levada, sequestrada. Os filhos, as filhas, as mulheres, ele perdeu tudo. Não somente isso, mas também os seus companheiros, né? Aquelas pessoas que amavam a ele, se levantaram contra ele querendo apedrejá-lo. Você desanimaria, irmão? Eu desanimaria. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só veio sobre mim. Sim, isso aqui leva a pessoa ao que é o desânimo, isso aqui leva a pessoa ao que é a depressão. Só que Davi, para buscar o Senhor, ele não buscou, né, se animar para buscar o Senhor. Porque o grande problema é que as pessoas querem um pouco de ânimo para estar na presença de Deus. As pessoas querem algo que as anime para estar buscando a Deus. Elas querem, né, algo que venha incentivar, né, trazer um pouco de ânimo. E agora eu vou buscar o Senhor. Davi não fez isso. Davi não esperou, né, ter uma festinha para trazer um ânimo, e assim, ele animado, ele iria à presença de Deus. Davi não fez isso. É porque ali, né, nós vamos fazer um louvor, nós vamos fazer tal coisa, e fazer dessa forma, e assim eu vou animar, e dessa maneira eu vou entrar na presença de Deus. Porque vai ter isso, vai ter aquilo, e aí vou animar, vou me sentir animado, e animado eu estarei na presença do Senhor, o adorando. Não. Ele não buscou nada externamente, nada em pessoas, nada em ambientes para se animar. Ele se animou em Deus. O problema é que nós buscamos coisas, nós buscamos pessoas, nós buscamos ambientes, nós buscamos algo para nos animar. Sim, anima, mas é passageiro. Anima, mas é temporário. A gente pode fazer, né, um louvorzão aqui, aquela coisa toda, e assim nós nos animamos, entramos na presença de Deus. E se isso é dessa forma, né, é dessa maneira que nós buscamos a Deus, né, é nessa, sabe, é animar para entrar. Irmãos, segunda-feira é amanhã, né? Não é verdade? O serviço está lá esperando você. Essa animação, se não busquei a Deus para ser animado, mas eu tive que ter a animação para buscar a Deus, essa animação é passageira. Segunda-feira, ó, tá batendo aí, ó. Não sei se você voltou a trabalhar, mas segunda-feira o teu chefe está lá, te esperando na porta. Não sei se vai dar dando sorriso ou vai estar de cara feia. Não sei. Sabe o boleto do imposto? Logo, logo está chegando. Irmãos, o que eu quero dizer é, animação, o ânimo, não está em coisas, em ambientes, sabe, em eventos. Ele tem que estar somente em Deus. Ele somente tem que estar em Deus. É olhar para o autor e consumador da nossa fé. Mas as pessoas, para olhar para o autor e consumador da nossa fé, elas precisam se sentirem animadas para isso. É um grande erro. É um grande erro, porque esse homem não precisou de algo para animá-lo, né?
algo que tocasse ele. Não, ele simplesmente olhou para Deus. Como aqui está aqui falando, né? É o versículo, estou lendo o versículo 6. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Então, Davi perdeu tudo, até mesmo os amigos estavam querendo apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Davi encontrou ânimo em olhar para Jesus Cristo. Nós temos que encontrar ânimo a olhar para o Senhor Jesus Cristo. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. Meus irmãos, se a gente precisa de alguma outra coisa para nos animar, irmãos, a gente está errado. Se eu preciso de algo, sentir algo para me animar, irmãos, eu não estou crendo, eu não sou um crente. Eu preciso de emoção, eu preciso, sabe, de coisas, sinais. Se eu ainda não entendi que Ele sofreu no meu lugar, que Ele pagou um preço no meu lugar, irmãos, e isso não trouxer ânimo, é porque eu não compreendi o Evangelho ainda. É porque eu não compreendi a obra de cruz ainda. É porque eu não compreendi que Ele me salvou. Nós não precisamos estarmos animados para estar na presença de Deus. Eu não preciso estar animado para orar. Eu não preciso estar animado para ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ao ser lida, ela vai me animar, porque é o próprio Cristo. Amém, irmãos? Estou desanimado? Ora. Entre na presença do Senhor e você vai ter ânimo. Mas eu preciso disso. Não precisa, você precisa de Deus. Você precisa entender a obra expiatória. Você precisa entender a obra redentora. Você precisa entender que Ele te substituiu. E isso traz ânimo para nós. Isso é força para nós. E não é nada, né, que esteja exteriormente. Quantos irmãos nossos estão congregando neste momento em lugares que eles não podem nem falar? Já pensou nisso? Em países que são perseguidos, não podem falar, não podem cantar, não podem tocar um instrumento, nem Bíblia tem. Porque se pega, são mortos. Eles não precisam de ânimo para buscar o Senhor, estar na presença do Senhor, um ânimo exterior. Não sei se os seus irmãos estão me entendendo. Está desanimado? E desânimo sempre bate na porta da nossa vida. A gente se desanima com tanta coisa. Olha para Jesus Cristo. Entenda o que Ele fez por você. Porque Davi aqui, ele buscou ânimo em Deus. Ele não buscou ânimo em pessoas. Ele não buscou ânimo em coisas materiais. Ele não buscou ânimo, né, em eventos. Ele buscou ânimo no Senhor, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento. Amém? Amém, irmãos? Amém? Pode seguir? Está de obo? Vamos lá. 8, né? 7. Então, Davi, ele busca ânimo em Deus, né? Em Deus. E esse ânimo em Deus faz com que ele busque ao Senhor, né? Pergunte ao Senhor. No 7 diz assim: então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o éfode, colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançar-lo-eis? E a resposta foi de Deus: sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertará os prisioneiros. O que nós aprendemos aqui mas antes eu vou fazer uma pergunta. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Existem promessas de Deus para a sua vida?
E você está fazendo o que para que elas sejam cumpridas? Você cruzou os braços? Esperando as coisas acontecerem? Estão entendendo, gente? O problema é que as pessoas querem, sabe, pensam assim, Deus prometeu, sabe, Deus falou ao meu coração, Deus falou, né, comigo, que ele tem uma promessa, é isso, aquilo, uma promessa na minha família, uma promessa com relação ao ministério, uma promessa espiritual, seja qual promessa? Então eu vou sentar aqui, eu vou cruzar os braços, e vou ficar esperando. Não adianta ficar com a boca sentar no apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando Jesus voltar. Deus falou o que para Davi aqui? Persegue. Vai. Você alcançará. Você tomará os prisioneiros. Mas eu não vou trazer até você. Eu não vou colocar nas tuas mãos. Vai. Esforça-te. Esforça-te. Irmãos, você já percebeu que em tudo Deus manda os seus filhos se esforçarem? Esforça-te. Persegue o inimigo. Persegue ele. Deus, ele é poderoso para restaurar uma casa, restaurar uma família, restaurar, de repente, um emprego, restaurar uma condição. É sim ou não, irmãos? Sim. Mas tem um elemento que é principal nisso aí. É o teu esforço. Você não pode parar. É a tua busca. Você não pode desistir. E muitos vão desistir do teu lado. Muitos vão chegar e trazer desânimo para você. E aconteceu aqui. Lembre-se sempre disso. Você tem que chegar e perseguir. Você tem que lutar. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Exige um esforço nosso, irmãos. Exige. Irmãos, não houve um cuidado anterior. Agora, Deus está falando assim, agora persegue. Agora vai em frente. Lembro-me, quando Moisés ele recebeu as primeiras tábuas, e quando ele estava descendo o monte, ele viu o povo, né, naquela corrupção, o povo daquela maneira, o que Moisés fez com as tábuas? O que Moisés fez com as tábuas? Ó, com raiva, puf, quebrou. Aí Deus depois falou para ele, Moisés, é o seguinte, né, eu vou escrever outra tábua. Mas é o seguinte, hein, agora, sobe o Sinai, sobe esse monte, né, com as pedras, talha umas pedras aí, né, lavra umas pedras para você levar. E chegou lá em cima, né, Deus falou para Moisés, agora escreve. E aí eu dou uma lição, porque Deus não mandou Moisés levar uma talhadeira para escrever na pedra. Mas ele falou assim, escreve agora, Moisés. Se você não deu valor no começo, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que lutar. A nossa vida é de luta. E a gente não pode desanimar. Muitos vão chegar e desanimar. Muitos vão parar. Mas, irmão, olha para o Senhor e não pare. Continue. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá, só para terminar, vamos ao versículo 9. Então, Deus aqui no versículo 8 fala que não vai trazer nada de mão beijada para Davi. Mas falou assim, Davi, sim, persegue-os, porque certamente alcançarás. Então depende de você. Irmãos e irmãs, depende da tua oração, depende da sua entrega, depende de você. Deus já fez a parte dele, foi na cruz do Calvário. Agora é a nossa parte nos esforçar, estarmos na presença dEle. É a nossa parte de orar pelos nossos. É a nossa parte de chegar e dobrar os nossos joelhos e clamarmos em oração. É o nosso esforço. Amém? E o que mais nós temos aqui? Davi partiu, é o versículo 9, Davi partiu com 600 homens que estavam com ele, e chegaram até a torrente de Besor, onde permaneceram alguns. Portanto, cerca de 200 deles estavam absolutamente sem força para atravessar o ribeiro. Sempre haverão aqueles que vão desistir.
E a mensagem aqui: não desista dos seus propósitos com Deus. Não desista da sua família. Não desista dos seus. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento. Não desista do seu esposo, da sua esposa. Não desista. Não desista. Muitos vão parar. Muitos vão ficar pelo caminho. São pessoas que te amam. São pessoas que têm um relacionamento com você. Só que eles são eles e você é você. Amém? E aqui, Davi parte, terminando o versículo, é o versículo 9. Onde permaneceram alguns, portanto, 10. Portanto, cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. Por isso, irmãos, que é tão importante nós buscarmos o ânimo no Senhor e não nas coisas. Tão importante buscarmos o ânimo na presença de Deus, em Deus, do que em eventualidades, em manifestações. Por quê? As pessoas desanimam. Como eu falei, segunda-feira está ali, está batendo a porta. As férias acabaram. A rotina, para alguns ainda não começou, mas para outros vai começar amanhã. Volta tudo novamente. Matar um leão todo dia. É isso mesmo? Matar um leão? 2 leão, pastor. 3 leão. Esse ano a gente vai matar um dragão todo dia. Mas vai exigir o quê? Esforço, irmão. Esforço. Vamos cansar? Vamos cansar. Mas mesmo cansado a gente vai perseguir. Porque Davi não estava cansado, irmãos? Davi estava cansado, Davi estava exausto, mas ele tinha algo para ser realizado. Ele tinha que trazer de volta a sua família. Ele não desistiu porque ele buscou ânimo em Deus. Não desista, busque ânimo em Deus. Muitos vão parar, muitos vão desistir, mas aqui não. 200 ficaram e 400 foram com eles. É o versículo 10, é isso, No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Não vou terminar lendo aqui o restante, mas o que aconteceu? Davi e esses 400 homens alcançaram aos amalequitas e tomaram tudo o que os amalequitas haviam levado. Tanto as suas famílias, os seus familiares, nenhum morreu, tanto quanto as coisas também que eles roubaram. Amém, irmãos? Resumo: busque ânimo no Senhor. Não busque ânimo nas coisas. Segundo conselho: a tua presença, junto com a sua família, é fundamental para o zelo, para guardar, para dar amor. É isso que a família precisa. Se reunirem para orar, seja numa refeição, ou se de repente em um culto familiar, se reunirem para estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, na igreja do Senhor, é fundamental. Confie em Deus, zele, vigie, e lembre-se, a gente tem um inimigo, e esse inimigo está buscando brechas, e sabe aonde atacar, sabe aonde faz a gente chorar, como esse homem de guerra, esse guerreiro Davi, chorou até não ter mais lágrimas. Mas ele buscou ânimo em Yahvé. Ele, e como nós, devemos buscar ânimo em Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Não existe causa perdida. Aqui nos mostra isso aqui também. Não existe uma causa perdida. Olhe para Deus, olhe para Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele tem que ser o seu alvo. Não existe causas perdidas.
Vai dar trabalho? Vai exigir esforço. Vai exigir dedicação. Vai exigir entrega. Mas o próprio Senhor falou que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Quem falou que seria fácil? E o conselho que nós vemos na Bíblia a todos os homens sempre é esforço. Sempre há um esforço. Quer conhecer mais da palavra de Deus? O que a gente tem que fazer o quê? Estudar. Deus, né, traz aqui a revelação aqui para mim. Não, é estudo, irmão. A gente tem que estudar, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar. Sabe, a gente tem que ir atrás. Sabe, para conhecer mais. Eu estou falando de conhecer mais a Deus, conhecer mais da palavra dele. Dessa forma, esforço. Oração. Irmão, se existe algo que é uma prova de fé, é oração. A oração. Você está falando, você está clamando, você está, orando, falando, e você não está vendo. Mas você tem que ter fé. Fé de que Ele está te ouvindo, fé que Ele está presente, fé que Ele irá te responder. E fé para entender que é o tempo de resposta dEle. Fé. Amém? Tudo há esforço. A perseverança nossa em viver em santidade. Irmãos, é perseverar. É um esforço em viver em santidade. Não é que a santidade, vivemos em santidade, esse esforço vai nos levar à salvação de maneira alguma, porque eu entendo que Ele morreu por mim. Irmão, vou buscar, de certa forma, me assemelhar a Ele. Não vou ser semelhante a Ele, mas eu vou buscar. E o pecado desagrada a Deus, o pecado me separa de Deus, então eu vou viver em santidade. Para a glória de Deus. Mas vai exigir o que de nós? Um esforço. Agora, quem não quer esforço, não, é assim mesmo, faz parte da idade, a idade é assim mesmo. Hein? Você não teve 18 anos, então você não beijava todas, né? Ou beijava todos? Então pronto, a fila anda. Não, isso é para quem não quer ter esforço. Para quem não quer agradar a Deus. Para quem quer viver de qualquer maneira. Não, é só se ajuntar, né? Junta os trapos aí e está tudo muito bem. Para quem não quer ter o esforço. Se acertar em Deus. Em agradar o Senhor. Aí sabe o que acontece? Aí depois vai chorar. Porque tomou as decisões erradas. Porque ouviu, né? Pode assim mesmo, né? Vai assim mesmo. Aí chega lá na frente, tomou as decisões erradas, está chorando, e esses que estavam apoiando, está vendo? Mas também. Estão entendendo, irmãos? Esforço. Tudo na nossa vida exige esforço. Em Deus, sim, exige esforço. A gente vê isso aqui. Deus poderia trazer a família, fazer com que os amalequitas trouxessem essas famílias? Poderia, Deus é poderoso, Deus faz todas as coisas, mas Ele falou que Davi, sim, persegue eles, e alcançarás. Mas depende de você. Teve gente que desistiu, mas ele continuou. Tem gente que vai desistir, mas você tem que continuar. Tem gente que vai chegar e vai cansar, mas você vai olhar para o Senhor e vai buscar. E vai atrás, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que esse 2022 é o primeiro culto nosso hoje aqui. Tem que ter esforço, pastor, para lembrar os anos. Esse 2024, irmão, seja um ano de esforço nosso. Um ano de olhar somente para o Senhor. E seguir e alcançar. Alcance as suas metas, mas vai exigir esforço. Cuide da sua família melhor, vai exigir esforço. Vai conhecer mais a palavra, vai exigir mais esforço. É uma vida de esforços. Pastor, e quando a gente vai descansar? Eu creio que todo mundo sabe quando é que a gente vai descansar. É aonde? É lá com Ele. É na glória. Não que a gente vai ficar lá parado, né, irmãos? Não, tem uma rede lá preparada para nós. Não, é porque a gente não vai se cansar.
Não vai ter mais esse peso, essa influência do pecado que faz o homem se cansar. Vai ser maravilhoso. Descansaremos na glória. Mas até lá, esforça-te em viver em santidade, em buscar o Senhor, em estar na presença do Senhor, em cultuar o Senhor, né? Viver para a sua família. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Como o Senhor falou para Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Amém, irmãos? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo.